Saudações, irmãos e irmãs motociclistas, pilotos e garupas. Meu nome é Cláudio, eu sou administrador do grupo Motociclisturismo. Bom, você está acompanhando aqui uma sequência de vídeos explicando sobre o roteiro de viagem, como é que a gente pode fazer o roteiro de viagem. Então observa o nome do arquivo, porque ele está numerado. Se você porventura perdeu a sequência, basta voltar e assistir desde o início, ok? Vamos dar continuidade agora, para você ver mais essa parte de detalhamento desse roteiro, ok? Vamos lá. Bom, vamos lá, gente. Agora vamos falar sobre a definição do destino. Você deve ter despertado o interesse de fazer viagem, seja porque alguém comentou com você, porque teve uma foto numa rede social, enfim, N fatores te movem a fazer uma viagem, a escolher um destino final. Não estou falando que você vai definir todos os locais que você vai passar logo de cara, mas pelo menos o destino final, com certeza alguma coisa vai te chamar a atenção. Bom, e aí não tem muito por que a gente fugir do trivial. O trivial qual que é? O velho e bom Google, certo? E aí você vai pesquisar sobre o que mais te chama a atenção. No caso aqui, por exemplo, para fazer esse roteiro, o que me chamou a atenção eram as cidades históricas de Minas Gerais, com foco no contexto histórico, ok? E aí, quando você pesquisa cidades históricas de Minas Gerais, você tem já de cara no Google diversos sites que falam sobre esse tema, ok? Então é muito fácil de você pegar e pesquisar sobre os destinos que você quer. No caso, sites de viagem que fazem vendas de pacotes turísticos, eles são boas referências para você descobrir quais são os principais pontos que você não pode deixar de ver na sua viagem. Gente, tem muita gente que faz viagem para lugar longe, passa pelos pontos turísticos, e é até engraçado, porque a pessoa comenta, olha, eu fui para tal lugar, e aí a outra pessoa, bacana, que legal que você foi para lá, conhece tal situação, conhece tal ponto turístico, e aí a pessoa fala assim, puta, não conheço. Não conheceu porque não fez uma pesquisa antes. Então a ideia é fazer a pesquisa justamente para que você possa desfrutar com mais propriedade de tudo que você tem, ok? Pessoal, não estou fazendo propaganda do CVC não, eu só entrei aqui porque é um dos sites que tinha essas situações. Então, você fazendo esse tipo de pesquisa, você vai captar muito fácil quais são as regiões, quais são as localidades e o que tem de mais interessante nela. Então, por exemplo, aqui no Decolar, também aparece aqui diversas cidades, falando aqui das cidades históricas de Minas Gerais, o que tem em cada uma delas. E aí você começa já a fazer sua viagem, porque aqui você começa a viajar sobre esse tema. E aí, viajando sobre esse tema, você também vai direcionar o que mais te convém, o que mais chama a tua atenção, né? Então é bem interessante também que você faça esse tipo de pesquisa, ok? Feito isso, feita essa primeira pesquisa inicial, e à medida que você vai entrando no tema, vai se apropriando desse tema, você começa sim a descobrir quais são os pontos e quais são os principais pontos de destino que tem a sua viagem e o que tem de mais relevância na sua viagem. Que eu achei mais interessante para fazer essa viagem é São João del Rei, Congonhas, Belo Horizonte, Ouro Preto, Mariana, Tiradentes e retorno a São Paulo. Então essas são as cidades que eu selecionei para fazer esse roteiro. Aí vocês vão olhar e falar assim, poxa vida, mas Mariana teve aquele acidente lá da Vale e tal, destruiu a cidade. Não é verdade. A parte histórica de Mariana está conservada e vale muito a pena a visita. E aí vocês vão entrando nesses detalhes e vão descobrindo mais coisas que são bem interessantes, né? Então, uma dica que eu vou dar aqui logo de cara, olha que interessante. Eu vou pegar aqui a cidade de Congonhas, vou voltar lá no Google, vou abrir outra guia aqui do Google e vou jogar aqui Congonhas, bacana. Ela vai me falar aqui sobre a cidade e tal, etc. Bacana. Muda para mapa.
Legal. Agora, se você digitar aqui na frente, ó, da cidade, escrever atrações e dar um Enter, além de ele te mostrar a cidade que você está visualizando, ele vai te mostrar os principais pontos turísticos que tem nessa cidade. Quais são as atrações que tem nessa cidade, ok? E aí você vai navegando, ó, e vendo o que tem de mais relevância em Congonhas. Então você passa a ter também uma noção um pouco mais detalhada do que você tem para visitar. Tá legal? Então, além da questão de você fazer a pesquisa histórica, né, do local, entender um pouco mais sobre a questão, você também joga em atrações e aí você tem mais informações clicando em atrações. Okay? Outra forma de fazer isso também é digitar no Google o que fazer em Congonhas, Minas Gerais. E aí ele vai te trazer diversos sites também de viagem, pontuando o que tem de mais relevância na cidade que você está pretendendo fazer a viagem. Olha só, ó, roteiro em Congonhas, ó. Então você vai encontrar aí uma série de detalhamentos, o que fazer em um dia, né? Essa obra do Aleijadinho aqui muito famosa, né? Então não dá para deixar de visitar. Ó. Então você começa a ter uma série de informações e aí é o que eu falo. Você começa a curtir, você começa a viajar, né? E é fantástico fazer isso, porque você já começa a curtir a viagem. Bom, desculpa, estou sendo repetitivo. Mas vamos lá. Bom, então, dicas de pesquisa, pesquise em sites turísticos, pesquise na cidade, digite atrações, utilize o Google Maps para ter uma noção de distância inicial só, ok? Então você já começa a ter uma noção de quantos quilômetros você vai ter, se aquilo mais ou menos se encaixa, né? Poxa, daqui para Congonhas, ó, São Paulo, ó, 580 quilômetros, mais ou menos em torno de 8 horas. Tá, mas e se eu quiser não ir por Três Corações? Eu quero já aproveitar e passar aqui por São João del Rei, porque já é outra cidade. Olha só que interessante aqui, ó. São João del Rei, Tiradentes, Congonhas, Ouro Preto, Belo Horizonte. E aí você começa já a traçar o teu roteiro de viagem, né? Ó, Belo Horizonte, Ouro Preto, né? Mariana também. Então você já começa a traçar, já começa a ficar mais próximo. Ó. Mariana é pertinho, gente, ó, pertíssimo de Ouro Preto, tá vendo? Então é bem legal, bem interessante. Passagem de Mariana. Olha só os lugares. Então você vai tendo noção e vai pesquisando e vai se aprofundando dos locais. Poxa, mas a gente estava indo em cidades históricas, agora a gente está vendo uma paisagem aqui top e tal. É assim. Você começa a descobrir as coisas desta forma, à medida que você começa a entrar no detalhe. É por isso que tem muita gente que vai para os lugares e não conhece absolutamente nada, porque a pessoa não se dá o trabalho de fazer um pouquinho de pesquisa sobre a questão. Tá? Então aqui vocês já podem ver aqui que já está tudo marcadinho, ó, porque esse roteiro já existe, eu também já fiz as marcações de alguns pontos, beleza? Depois eu mostro para vocês como é que vocês salvam isso também, para vocês terem a lista dos locais. Bom, mas já deu para dar uma noção de como é, tudo isso é para mostrar para vocês o que? Como definir o destino. Então é dessa forma que você define o destino. Você estuda um pouquinho sobre o tema e aí você começa a entrar em cada cidade desse trajeto. O que mais chamou atenção naqueles sites turísticos que vão já te dar a noção do que tem. Digita o nome da cidade, escreve atrações e aí você já começa a ter noção do que visitar. Você já começa a separar o que lhe convém, ok? Bom, agora
que a gente já sabe quais são as cidades, a gente vai transpor essas informações aqui para a planilha. Então, eu peguei aqui fictício aqui, como se tivesse ido em setembro. Na verdade, não fiz a viagem, tá, gente? Era só uma ideia. Tinha essa ideia aí, né? A pandemia não deixou, mas enfim. E aí, o primeiro aspecto tá bom, vamos lá. Tá, agora vamos traçar qual que é a melhor época para se viajar, né? Quanto de km eu vou gastar? Qual é o combustível? Quanto de combustível? Qual é o valor de... Vamos aguardar um pouquinho, vamos deixar... A gente vai chegar lá, todas as informações a gente vai ver, mas primeira coisa que a gente faz é transportar as informações de onde a gente quer ir e quanto tempo a gente vai gastar em cada localidade. Então, a gente aqui, primeiro dia, saindo de São Paulo, você vai digitar mesmo aqui a data, vai digitar aqui a origem, São Paulo, São João del Rei, e qual é o caminho que você vai fazer, uma rota que você vai fazer, qual estrada que você vai pegar, para ter um norte, para ter uma noção. Fernão Dias, tá bom, beleza. E agora, de onde eu vou puxar esses KMs e esses valores, essas coisas todas? Bom, você pode puxar o KM pelo Google Maps, é claro, mas também tem outra opção mais favorável para fazer isso, ó. A opção que a gente tem mais favorável é esse site aqui, ó, Qualic, ok? Então, esse site, o Qualic, ele já calcula para você, é um site de roteirização, e aí ele serve para carro, para caminhão, para ônibus, para moto, o que você quiser, tá? E ele é mais interessante que o Google Maps, porque ele não traz pura e simplesmente só o KM, ele vai trazer para você também a quantidade de pedágios que tem. Então, pegando aqui na nossa planilha, ó, São Paulo ou São João del Rei, perdão. Então, você vai aqui, escolhe motinha, ele aparece aqui 2 eixos, você dá avançar, São Paulo, São João, beleza? Aqui ele pergunta qual é a média de combustível que o teu veículo faz, então é importante você saber, no caso aqui 27, qual é o custo médio do combustível, eu vou trabalhar com 4,50 só para exemplificar, tá ok? E aqui ele pergunta se você quer calcular a volta. Se for um bate e volta, você pode deixar marcado, ele já calcula os dois para você. Ou, simplesmente a ida como está aqui, você dá calcular e olha só que legal. Ele traça para você, ó, o caminho, saindo de São Paulo, já te dá uma referência de quantos postos de combustíveis, principais postos de combustíveis, praças de pedágio, não é posto de combustível, praça de pedágio, você vai encarar ao longo do trajeto, ok? Então daqui até São João del Rei, a gente tem aí 5 praças de pedágio, legal? E aqui ele já te dá uma noção, ó, 475 quilômetros, você vai gastar 5 horas e 26 de combustível, com o valor do combustível que você colocou no começo do site, ele já te dá uma noção de combustível, 79,10, e a quantidade de pedágio, o valor do pedágio hoje está em torno de R$ 5,84. Ele já te calcula o custo para você sair de São Paulo e chegar até esse destino, ó, com a sua moto. É fantástico, né? Ele já te dá tudo bonitinho, organizado. Bom, para facilitar na planilha, o que a gente fez? Você não ter que ficar copiando, colando informação. Você vai digitar aqui São Paulo, a cidade que está, a rota que você vai utilizar, no caso aqui Fernão Dias. Aí o KM não tem jeito, você vai ter que digitar, ó, 475. Nota que está em cinzinho claro, né, que você tem que colocar a informação. A planilha de cara ela já te mostra o seguinte, ó, para você rodar 475 km nessa moto, com essa capacidade de tanque, mantendo a margem de 25% de segurança no tanque, você vai ter 2 abastecimentos. Então ela de cara já te dá, ó, você vai ter que parar 2 vezes para abastecer. Você pode casar, como eu te falei, casar o abastecimento junto com uma parada para tomar um café, mas você vai ter que parar 2 vezes. Ela te dá a estimativa de combustível, o valor do pedágio, eu transportei o valor de pedágio de lá para cá, aqui é calculado direto, nota que está aparecendo fórmula aqui, ó.
Então aqui ele está calculando para você quanto você gasta de combustível. E o pedágio, realmente eu trouxe daquela informação daquele site. 5,84 eu arredondei para 6. Tempo de pilotagem, eu também trouxe daquela informação daquele site. Estava aparecendo lá, 5 horas e 30. E olha que interessante. A planilha já calcula para você o tempo previsto da viagem. Por quê? Gente, isso aqui é muito legal. Vocês lembram que vocês mostraram aqui, que a gente classificou aqui, o tempo de café, o tempo de abastecimento, o tempo para almoço? Ok. A planilha ela já leva isso em consideração, que você vai parar para almoçar, que você vai parar para fazer 2 abastecimentos. Então ela acrescenta esse tempo à sua viagem. E aí ela te dá, você informa o tempo de pilotagem porque você viu no site. Mas a planilha calcula para você o tempo estimado, previsto, que você vai fazer essa viagem. Então, saindo de São Paulo para chegar em São João del Rei, parando 2 vezes para abastecer, tomar café, almoçar, você vai fazer essa viagem em 7 horas e 26. Ah, mas pô, cara, se dá para você fazer, você está de brincadeira, dá para fazer isso daí muito menos, 4 horas e 30. Cada um faz no tempo que quer, cada um faz no seu tempo. Tem gente que vai gastar muito mais tempo que isso, que vai querer vai parar muito mais, e tem gente que vai gastar muito menos porque não vai fazer parada. O cara vai querer, na verdade, tem gente que vai sair de São Paulo e almoçar em São José do Del Rei, ok? Sem problemas, cada um tem a sua liberdade. A planilha em si ela funciona, e funciona inclusive para o cara que quer sair de São Paulo e almoçar lá. É só uma questão de ajustar os parâmetros, beleza? Aí você informa que hora que você pretende sair de casa, no caso aqui, ó, previsão de saída de casa 8 horas da manhã, e aí a planilha também já calcula para você mais ou menos a previsão de chegada. Então é 8 horas com mais 7 horas e 26 minutos, você vai chegar lá por volta das 15h26. Pô, bacana, né? Você saiu de São Paulo, você está fazendo turismo, a primeira cidade que você vai chegar, vai em São João del Rei, você vai chegar às 15 horas e 26. Não é bacana? Você vai chegar ainda com a luz do dia. Bom, legal. Então, custo estimado isso daqui. Ó, custo estimado. Ah, vamos tomar um café da manhã. Vamos sair de casa e vamos parar já na estrada para tomar o café da manhã. Um almoço aí para o casal. Esses custos aqui eu sempre coloco em casal, tá, gente? Então, um almoço aí. Estrada, região de Minas é muito farta para almoço. Eu acho que até que dei uma exagerada, mas coloquei aqui 80 pau, mas é bem tranquilo. O jantar 100 pau, hotel 130 reais. É mais ou menos essa faixa de custo que estava em março do hotel. A gente vai ver depois, ok? Eu vou parar por aqui para não me estender muito na planilha, mas a gente vai ver todos os campos, vocês vão ver isso daí. 130 pau de hotel, bacana. Então já vai te dando uma noção de custos. Bom, quero mostrar para vocês aqui, eu vou partir agora, ó, detalhamento diário. Então aqui, ó, vocês têm, no primeiro dia, então, recapitulando, a gente saiu de São Paulo para São João del Rei. Rodamos 475 quilômetros, essa daqui é a média, vamos chegar lá por volta das 15 horas, parando, almoçando, tranquilo. Tá bom, e aí, o que a gente vai fazer lá? Pô, primeiro dia, saímos, chegamos às 15h26, olha, e aqui tem aqui uma sugestão de hotel. Chegada no hotel Trilhos de Minas Colônia, o endereço do hotel, telefone do hotel, e a ideia é ficar em Del Rei à tarde e o dia seguinte até no máximo às 16 horas. Veja o detalhamento ao lado dos locais para visitar, de 2 cliques. Então aqui, ao lado aqui, ó, a gente tem, já na pesquisa que eu fiz, eu deixei salvo, né, um hotel, ou perdão, um site, aonde mostra os principais pontos de visitas, dando 2 cliques aqui, ele expande, e aí você vai ter os principais pontos para se visitar em São João del Rei. Então você tem aí a igreja de São Francisco, e aqui, ó, é uma coisa interessante, olha aqui em cima, que aí fica mais fácil de vocês visualizarem, ó.
as cidades de Minas, por ter o contexto histórico, é muito comum você pagar para entrar nas igrejas, ok? Independente da religião, respeitando todo tipo de credo, mas o contexto histórico, religioso de Minas Gerais, ele é muito importante, porque nas igrejas católicas, nessa época, se utilizava muito ouro para se cobrir peças da igreja. Se fazia uma casca, uma leve casca de ouro sobre algumas peças. Sem contar todo o contexto histórico das obras do Aleijadinho. Então, não vou entrar no contexto histórico, não vou explicar a história, não é esse o objetivo. Por favor, peço que quem não sabe pesquise, mas é muito importante essa questão. E é muito comum, então, você pagar para entrar nas igrejas, ok? Tem passeio também de Maria Fumaça, aí já tem a explicação de onde vai, para onde vai, quanto custa, museu de obra sacra, museu ferroviário. Então você vê aí, ó, Igreja do Rosário, né? Ó, Solar dos Neves, Catedral Basílica, né? Monumento arquitetônico barroco, enfim, tem uma quantidade de locais. Logo no primeiro dia, é óbvio que você vai chegar lá, você vai escolher o que mais lhe convém para você curtir São João del Rei, mas dá para você visitar algumas localidades. Legal? Outra coisa importante também é o seguinte, a viagem, como a gente colocou aqui, olha só, você vai chegar, a dica qual que é? Ó, você chega em São João del Rei no dia 21/9, às 15h26, então dá tempo de você ainda visitar algum ponto turístico, passar no hotel, deixar sua bagagem, que você já deixou reservada, e aí você visita alguns pontos turísticos, basta você verificar o que é da maior relevância sua, e aí no dia seguinte, você vai ficar ainda em Del Rey até no máximo 16 horas, ou seja, você pega o final da tarde de um dia, que ainda dá para você, meio da tarde de um dia, e no outro dia você fica praticamente o dia todo fazendo turismo em São João del Rei. Você vai sair de lá às 16 horas. E por que sair de lá às 16 horas? Porque no dia seguinte, saindo de lá às 16 horas, você vai sair de São João del Rei e vai para Congonhas, que é apenas 108 quilômetros. Não vai ter nem ponto de abastecimento, nem nada, você vai tranquilo. E aí o tempo médio, já pegando a informação naquele site que eu acabei de mostrar para vocês, lembrando que o site está aqui à direita, que é o Qualic, já pegando esses tempos médios, preços de pedágio, etc., a gente faz esse trajeto aqui em 1h45. Aí vocês falam, pô, mas então por que sair de tão cedo de São João del Rei? Por que sair no máximo às 16 horas? Se é tão pertinho, por que sair? Pura e simplesmente de ter a comodidade de fazer o translado durante a luz do dia. Só isso. Quem quiser e quiser sair mais tarde e pegar a estrada à noite, fica a cargo de cada um, não é mesmo? Aqui vou avançar um pouquinho mais. Está vendo aqui, ó, passeios extras? Esse valor de passeios extras, essa mixaria a mais que está sendo colocada aqui, é justamente para você poder entrar nos museus, para você entrar nas igrejas, tal, etc. Então tem um custo. Aqui é uma somatória, ok? E aqui o quanto a gente prevê de gasto. Então aqui foi quanto foi gasto no dia anterior, R$ 431, chegou em São João del Rei. No dia seguinte, quanto que gastamos agora para chegar até Congonhas, né? Como regra, via de regra, normalmente eu coloco R$ 450 por casal, como previsto, né? Mas normalmente você vê que dificilmente você gasta esses 450, normalmente você gasta um pouco menos, ok? Então já para ter um parâmetro aí, avançando um pouquinho mais a planilha para fator financeiro. Lembrando que essas partes claras você preenche. No caso aqui, por exemplo, não tem café da manhã, porque você ficou no hotel, normalmente o hotel já vai te dar o café da manhã, ok? Então, primeiro hotel, bacana, e assim
você continua desenhando o teu roteiro de viagem. Então aqui no segundo dia, ok? Você já vai ter um novo detalhamento aqui do que fazer, né? Chegando em Congonhas, chegando em Congonhas, num hotel, ok? Hotel Congonhas, com endereço, telefone e tal. Em seguida aí para Congonhas, chegando no início da noite. Então aqui, quando a gente fala, aqui tem um detalhe. A planilha, como ela já joga para você, por exemplo, abastecimento, tempo, tal, etc. Ela já calculou aqui também 1h45 e ela já acrescentou aqui como se fosse o dobro do tempo, como se tivesse parado para almoçar. Na verdade é porque ela faz isso já de full. Só que aqui no caso você não vai chegar às 19 horas, tem um bugzinho aqui, né, pessoal? Você vai chegar por volta das 6 horas da tarde, tá bom? É só uma observação, não estranha aqui às 19 horas. É que não está descontado aqui o almoço, você não vai viajar, você não vai estar almoçando nesse dia de viagem, você vai sair depois do almoço. Depois eu faço a correção disso, mas de qualquer forma você vai gastar 1h45, tá legal? Bom, eu gostaria de fechar esse bloco aqui. Então a gente fecha esse bloco aqui mostrando que a gente pegou as principais localidades, transbordou para a planilha e trazendo os principais pontos turísticos pesquisados para cada uma das cidades. Vamos dar uma rápida pausa. No próximo vídeo a gente vai continuar explanando agora como é que a gente faz a verificação de hotel e a parte climática. Obrigado por assistir esse vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostou, aproveita para deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer sinal de fumaça, ok? Isso fortalece o canal. Esse QR Code que você acaba de ver na tela, ele é o acesso direto para o grupo Motociclisturismo. Também nos comentários desse vídeo vai estar o link para você fazer parte do grupo Motociclisturismo. Venha participar com a gente. Até a próxima, pessoal. Valeu!